Olá, sejam todos bem-vindos ao minicurso América Latina Ontem e Hoje. Eu sou Marcos Desemone e a nossa intenção é, nesse primeiro encontro, apresentar um pouco para vocês do que nos motivou a desenvolver esse curso, falar das questões que vão ser contempladas e do programa que vai ser observado, né? Esse curso, em grande medida, é resultado de uma demanda que partiu de muitos dos nossos alunos dos cursos de preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, tentando entender e compreender um pouco melhor as crises, os problemas, os desafios vividos por nossos vizinhos na América do Sul, com relação direta e impacto com processos dentro do Brasil. A partir daí, iniciamos uma parceria juntamente com o professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais, meu colega aqui no CLIO há mais de 10 anos, também tenho o orgulho de tê-lo como colega na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde sou docente. Então resolvemos fazer essa parceria para que em 40 encontros de 25 minutos a gente consiga contemplar em uma perspectiva histórica que articula conceitos da sociologia, da ciência política, das relações internacionais e da geografia, né, tentar traçar aqui um panorama da história e da trajetória da América Latina. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou professor do CLIO aqui desde 2006, no Rio de Janeiro, atuando no concurso de admissão à carreira diplomática. Minha formação é na área de Direito, sou formado em Direito pela UFRJ e também tenho formação na área de História, onde fiz a graduação, o mestrado e o doutorado na Universidade Federal Fluminense. Atualmente, sou professor do Departamento de História, na cadeira de História do Brasil Republicano, na UF, na graduação e na pós, e também na UERJ. Bem, vamos dar uma olhadinha na tela então para a gente poder falar um pouco mais da proposta do minicurso América Latina Ontem e Hoje, essa parceria desenvolvida com o professor Paulo Velasco. Eu vou ficar com a primeira parte do curso. Na aula 1, hoje, a gente vai tratar do tema América Latina, conceito em disputa. E nesse primeiro bloco, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos primeiros encontros do nosso curso. O objetivo desse curso é que ele é um curso voltado para postulantes à carreira diplomática, principalmente para postulantes à carreira diplomática, mas não apenas, como também alunos de graduação e de pós-graduação. A intenção, portanto, nesse curso é traçar um amplo panorama da história da América Latina. Joga na tela, por favor. Alunos que buscam um maior conhecimento sobre a realidade histórica e contemporânea da América Latina. A abrangência temática do programa oferece aos alunos um panorama bem completo sobre a formação, a evolução e a atual configuração do espaço latino-americano, considerando-se sempre as variáveis domésticas e sistêmicas existentes. Portanto, gente, a parte que me cabe dentro do curso é a discussão sobre a formação e sobre a evolução, me concentrando, portanto, aí, né, na discussão sobre o conceito de América Latina, passando pela formação da região no período colonial, atribuindo ênfase maior no processo de formação dos estados nacionais. A configuração atual, bem como a discussão sistêmica pensada aí a partir da segunda metade do século XX, vai ficar com o professor Paulo Velasco. Dessa maneira, o curso vai combinar, de um lado, a fundamentação histórica e um sólido arcabouço conceitual, né, mobilizado de maneira muito cuidadosa para articular a empiria e o factual, possibilitando, portanto, aos alunos uma formação sólida da compreensão desse processo subregional. Esse aqui é o foco do nosso curso, essa que é a prioridade que vai ser atribuída ao longo dos nossos encontros. Bem, eu queria falar um pouco sobre a organização desse curso, né, para que vocês possam entender melhor. O curso está organizado da seguinte maneira. A carga horária total de 20 horas, distribuída em 20 encontros de 2 blocos, né? 25 minutos cada. Então, são ao todo 45 blocos que vocês vão ter de 25 minutos, 40 blocos, perdão, que vocês terão de 20 minutos. Na primeira parte do curso, 8 encontros, 16 blocos de 25 minutos, nós vamos trabalhar juntos. Na segunda parte do curso, 12 encontros com
24 blocos de 25 minutos, teremos aí o auxílio, teremos a contribuição do professor Paulo Velasco. Sobre cada um desses 8 encontros originais, desses 16 blocos, é que nós vamos devoltar a nossa atenção nesse momento. Quais serão os temas e assuntos abordados em cada um deles? Vejam, essa tabela que aparece no descritivo do curso, ela dá conta daquilo que nós pretendemos desenvolver. Então, no segundo encontro, de 25 minutos cada um, a grande temática mobilizada vai ser América Latina, conceito em disputa. O conteúdo programático dessa primeira parte é tentar pensar um pouco melhor a construção do conceito de América Latina nos séculos 19, 20 e chegando até no momento contemporâneo, no século 21. Eu indiquei, para quem tiver interesse em se aprofundar, buscar a leitura do professor Eugênio Rezende de Carvalho, que fez seu doutorado pela UNB, orientado pelo professor Jaime de Almeida, e atualmente o professor Eugênio Rezende de Carvalho é docente da Universidade Federal de Goiás. Ele tem um artigo que pode ser facilmente encontrado na internet, bastando acessar esse link que está disponibilizado aí, sobre ideias e identidades na América. 4 versões, 4 visões diferentes que ele traz para a gente sobre a ideia de uma americanidade, de uma latinidade, de uma América Ibérica, enfim, noções que vão embasar a construção do conceito de América Latina. E o mais interessante na leitura desse texto é perceber o quanto essas 4 visões, localizadas historicamente, da metade do século XIX até o comecinho do século XX, ainda perpassam em grande medida as nossas perspectivas sobre o continente americano e sobre a própria América Latina. Então, uma leitura rápida, uma leitura curta, que vai ajudar aí na construção desse embasamento teórico. Superada essa etapa, no nosso encontro de número 3 e de número 4, temos aí uma discussão sobre a ideia de Nuestra América, o Brasil e a América Latina. Até que ponto é possível considerar que o Brasil faz parte da América Latina? Se faz, desde quando? De qual maneira? O que nos aproxima e o que nos afasta da América Latina? Então, o grande conteúdo programático no cerne dessa discussão é o dilema do Brasil dentro da América Latina, entre idas e vindas. Ora, o Brasil busca uma maior aproximação e é percebido com uma maior vinculação à noção de América Latina, em outros momentos constrói, muitas vezes deliberadamente, um afastamento, um esforço de diferenciação, para não ser considerado como parte dessa categoria. E a leitura que eu trouxe a esse respeito é de um dos maiores especialistas sobre história da América Latina, que é um professor britânico, Leslie Battle, né? Ele é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras, é considerado um brasilianista, um pesquisador estrangeiro, notadamente de língua inglesa, que estuda a história do Brasil. O Leslie Battle, para quem está fazendo concurso de admissão à carreira diplomática, certamente o conhece, pois já teve contato com parte da sua produção na preparação para esse concurso na área de política externa do Brasil. E esse também é um artigo curto, são sempre leituras curtas, é sempre uma leitura para 2 blocos de 25 minutos. E é claro que eu vou me valer das leituras anteriores. No bloco 3 e no bloco 4, estaremos também falando do texto do Eugênio Rezende de Carvalho. Mas voltando para o Leslie Battle. Então, nesse artigo, ele discute a inserção do Brasil no conceito de América Latina, numa perspectiva aí de longa duração, numa trajetória de longo prazo, pensando aí o século XIX, o século XX, até o momento aí de publicação em 2009. Vamos voltar para a tela. Isso. No bloco 5 e 6, temos uma temática mais histórica, saindo um pouco dessa discussão conceitual, que vai marcar o início do nosso curso, e enveredando por um debate mais histórico. Falaremos do processo de colonização
da América Latina no bloco número 5. O que é o mais importante que a gente precisa saber sobre a colonização portuguesa no Brasil e sobre a colonização espanhola no restante do continente. A partir desse processo de colonização ibérica, abordaremos a luta pela emancipação política, ou seja, o processo de formação de estados independentes, não mais política e economicamente subordinados às suas metrópoles. São essas lutas de independência colocadas em primeiro plano que poderão ser aprofundadas por aqueles que desejarem com a leitura de um livro da professora Cláudia Wassermann, da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um livro publicado no final da década de 90, chamado América 5 Séculos, onde nos 3 últimos capítulos se atribui aí uma maior atenção ao processo de emancipação política e à formação desses estados. Todos eles escritos por especialistas, né, principalmente na história dos países vizinhos. Então fica a sugestão, não precisa ler o livro todo, só precisa ler os capítulos finais, porque os capítulos iniciais abordam o processo de colonização mesmo, século XVI, século XVII, século XVIII. Né? Mas para esse bloco de número 6, a nossa prioridade vai recair nos processos de construção dos estados. E é nesse momento que vamos tecer uma importante diferenciação ao compararmos a independência da América Portuguesa com a independência na América Espanhola. E que logo de cara chama a nossa atenção para o fato de que a América Portuguesa teria levado ao surgimento de um único estado, o Brasil, mantendo assim uma unidade territorial. Em contraponto, na América Espanhola, se observou uma intensa fragmentação do território. Ainda no rol das diferenças, notamos que na América Portuguesa houve uma continuidade da monarquia enquanto principal maneira de organizar o Estado, diferente da América Espanhola, onde predominariam as repúblicas. Tivemos aí uma curta e breve exceção no caso mexicano, de uma monarquia que durou pouco mais de um ano, de 22 a 23, mas que foi interrompida de maneira dramática com o fuzilamento do imperador autoproclamado. O México teria na década de 60, e no bloco 2 eu vou falar sobre isso, uma nova curta e igualmente traumática experiência monárquica. Salvo aí o caso mexicano, na América Central e na América do Sul não tivemos mais regimes monárquicos duradouros como foi o brasileiro. Então, o segundo grande quesito de comparação é que na América Portuguesa se adotou a monarquia, enquanto na América Espanhola houve o predomínio do regime republicano. Por fim, a última grande comparação que a gente observa nesses processos de independência e de emancipação política diz respeito à exploração do trabalho escravo de origem africana. Quando olhamos para o Brasil, constatamos a permanência da escravidão, até praticamente as vésperas da proclamação da República no final do século XIX, em 1889. Ao passo que, ao olhar para a América de colonização espanhola, constatamos que a escravidão termina mais ou menos junto com os processos de independência. A questão é, por quê? Por que dessas diferenças no processo de emancipação política da América Portuguesa para a América Espanhola? É isso que a gente vai debater nos blocos 5 e 6, colonização e emancipação política. Passando agora para o bloco 7 e 8, abordaremos o processo de construção dos estados independentes na América Latina. E aí vamos atribuir ênfase maior a algumas temáticas. No caso, a discussão sobre a exploração do trabalho compulsório na modalidade da escravidão, sobretudo a de origem africana, os mecanismos de controle e de acesso à terra, passando pelo tratamento conferido à população autóctone, à população originária, à população nativa, chamados de índios. De que maneira que esses contingentes demográficos que sobreviveram à conquista, que sobreviveram a uma profunda crise demográfica do século XVI, seriam ou não incorporados às sociedades construídas nesse espaço. Também não vamos negligenciar a temática comercial, que recebe
amplas possibilidades de inserção mundial com o fim da relação de exclusividade comercial imposta pelas antigas metrópoles, como vai se dar a ligação da América Latina com o restante do planeta via comércio. E, por fim, a própria organização e montagem desses estados, num infindável debate durante todo o século XIX entre aqueles que defendiam uma maior centralização e um maior controle de um poder central e aqueles que sustentavam a necessidade de fortalecer os poderes locais, conferindo cada vez maior autonomia, em moldes inspirados no federalismo estadunidense. São essas temáticas que perpassam o que eu costumo chamar de visões de liberdade. A palavra liberdade não tinha um único significado no século XIX. Essa palavra assumia um sentido diferente dependendo da boca de quem a pronunciava. Liberdade para índios não era a mesma coisa que liberdade para comerciantes, para membros de uma aristocracia originária no continente europeu, ou até mesmo para escravos e ex-escravos. Então, nosso foco recai em alguns personagens que lideraram essas lutas pela emancipação em diferentes contextos, como o da colônia francesa de Saint-Domingue, que originaria o Haiti, a partir de figuras como Toussaint Louverture e Dessalines. Falaremos também de projetos alternativos no México, sob a liderança de líderes religiosos como os padres Hidalgo e Morelos, com uma perspectiva de que a separação da Espanha só teria sentido se viesse acompanhada de uma distribuição de terras para a população indígena pobre na América Latina. Vamos ver também como que a elite crioula, os filhos de espanhóis nascidos na América, lidaram com o processo de separação política, confrontando o programa e as perspectivas de duas lideranças na América do Sul. Ao norte, a figura conhecida de Simão Bolívar, que vai ser recuperada e apropriada no final do século XX e início do século XXI, em regimes como o da Venezuela, e na ideia do bolivarianismo. E uma outra liderança igualmente crioula, a de San Martín, na Argentina, no que hoje é a Argentina, que liderou militarmente as lutas pela emancipação. Concluiremos essa unidade falando da trajetória de Dom Pedro, que se tornaria Pedro I, imperador do Brasil, português, que vai comandar aqui o processo de separação e de construção do Estado brasileiro na perspectiva do nosso primeiro reinado. Como leitura recomendada sobre esses inúmeros processos de emancipação, fica a indicação da coletânea História da América Latina, organizada pelo Leslie Bettel, que no seu volume 3 cuida exclusivamente dos processos de independência. Ali, quem tiver interesse vai poder se aprofundar no processo de emancipação política da sua escolha, seja do Brasil, seja das Províncias Unidas do Rio da Prata, seja a independência da província cisplatina que se tornaria a República Oriental do Uruguai, ou ainda as lutas no norte, com a formação da Gran Colômbia, e até mesmo na América Central, com os Estados Unidos, as Províncias Unidas da América Central, dando lugar a uma pluralidade de estados, né? Sem contar com os últimos bastiões de resistência espanhola no continente. Refiro-me à luta para a preservação do vice-reino do Peru, que mesmo assim se tornaria independente em meados da década de 1820. Então são essas temáticas que a gente está focalizando nas aulas, nos encontros de número 7 e de número 8. Vamos falar agora um pouco dos demais, da segunda parte dos nossos 8 encontros, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos voltar agora na tela. Vejam aí, nesse panorama que estamos traçando, que nos encontros 9 e 10 falaremos das guerras no processo de formação dos estados, né? E elegi 3 grandes conflitos no século XIX para serem contemplados, né? Sem dúvida, a Guerra do Paraguai emerge como conflito de maior interesse para todos nós. Por isso, recorro à leitura obrigatória do livro de Francisco Doratioto, Maldita Guerra, e ainda artigos diversos publicados, onde a gente consegue entender essa região central
desde a época colonial para os interesses das antigas metrópoles, o que vai ser mantido no pós-independência. E é um conflito, a Guerra do Paraguai, que se relaciona também com a própria consolidação dos estados naquela região. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se formam, estabelecendo seus alcances, mas também os limites para suas atuações na região do Prata. Por isso, ênfase grande no bloco 9, a Guerra do Paraguai. No bloco 10, nosso foco recai sobre dois outros conflitos bastante violentos e com implicações também nos dias de hoje. A famosa Guerra do Pacífico, que envolveu o Chile de um lado contra o Peru e contra a Bolívia e que interrompeu o acesso ao mar que a Bolívia possuía. Até hoje, a Bolívia reivindica a retomada de possessões para poder ter acesso ao Oceano Pacífico. E a famosa Guerra do Chaco, essa já no século XX, que vai colocar o Paraguai e a Bolívia no centro da disputa por um ecossistema semelhante ao Pantanal brasileiro, que é o ecossistema do Chaco. Nos encontros de número 11 e 12, chegamos na virada do século XIX para o início do século XX e vamos focalizar a atuação do imperialismo na região. Eu sugiro aí a leitura do livro de John Charles Chastain, pesquisador dos Estados Unidos, intitulado América Latina, onde esse autor nos promove, com toda a sua erudição, um interessantíssimo panorama. Talvez aí o manual de mais fácil leitura sobre a história da América Latina. E aí entra uma atenção maior para o papel dos Estados Unidos, desde a Guerra Hispano-Americana, que resultaria na independência cubana, e a mudança na orientação da sua política externa com o famoso Big Stick, a política do grande porrete, e o acréscimo que o presidente Theodore Roosevelt fez à doutrina Monroe. Na segunda parte, falaremos sobre o Canal do Panamá, que finalmente voltou para as mãos do Panamá, ainda no contexto da Guerra Fria, e sobre a famosa Revolução Mexicana de 1917, que lançou as bases do regime político daquele país ao longo do século passado, chegando mesmo a colocar o PRI, o Partido da Revolução Institucional, no poder por mais de 70 anos, no que foi considerado por muitos analistas como a ditadura perfeita. Nos blocos 13 e 14, trataremos do populismo, fazendo um amplo debate conceitual sobre a emergência desse fenômeno na América Latina, colocando em destaque os casos do Brasil, da Argentina e do México, respectivamente, sobre Vargas, Perón e Lázaro Cárdenas. Vamos destacar também o envolvimento do Brasil e do restante do continente na Segunda Guerra Mundial. De que maneira que esses países lidaram com esse conflito de grande escala. E a sugestão de leitura do meu colega, professor da UF, argentino, professor Norberto Ferreiras, que tem um artigo sobre o populismo, a ideia da sociedade de massas, no livro organizado pelos meus colegas Cecília Azevedo, professora da UF, e Ronald Raminelli, sobre a história da América, publicado recentemente em 2011. Para a gente poder concluir a nossa discussão, nos blocos 15 e 16, falaremos sobre a situação no pós-guerra, sobre a América Latina na Guerra Fria, dando as grandes indicações do anticomunismo, dos golpes, das guerrilhas, das revoluções e dos regimes ditatoriais. É a partir desse ponto que falaremos sobre o sistema conformado ao término da Segunda Guerra, com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, a OEA, e a Doutrina de Segurança Nacional, dando noção daquilo que autores como Hélio Gaspari chamam de as ilusões armadas. Para leitura, recomendo o texto da professora Ana Maria Santos, professora aposentada do Departamento de História na UF, que se encontra na coletânea O Século XX, organizada pelos professores Daniel Arão, Jorge Ferreira e Celeste Zenha. É esse, enfim, em suma, o percurso que nós iremos trilhar ao longo desses nossos 8 primeiros encontros, 16 blocos de aula. Pode focar para cá. Portanto, já no segundo momento, começamos a discutir no nosso segundo bloco, vamos tratar aí do conceito de América Latina. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Tenho certeza que esse curso vai ajudar muito nesse maior conhecimento, no melhor estudo dessa região tão importante, ao mesmo tempo tão negligenciada por nós brasileiros. Até daqui a pouco.
Olá, sejam bem-vindos ao minicurso América Latina, ontem e hoje. Eu sou Marcos Desemone e hoje, no nosso segundo bloco, trataremos do conceito de América Latina. A América Latina não é uma noção que existiu desde sempre e tampouco tem qualquer garantia que vai continuar existindo eternamente. Não é um conceito que vem da natureza. É uma categoria que foi construída num determinado momento e que passou, desde a origem dessa expressão, por constantes ressignificações. Os usos do conceito de América Latina, portanto, variaram no tempo e no espaço. É sobre essa trajetória, sobre o aparecimento dessa noção que a gente vai tratar no encontro de hoje. Vamos lá para a tela. Então, aula 2, América Latina, a ideia de um conceito em disputa. É essa noção que eu quero destacar, né? E com foco para tentar pensar um pouco da trajetória mesmo da construção dessa noção. A gente fala em América Latina e quase sempre vem à mente um mapa do continente americano, entendendo que os Estados Unidos não fazem parte da América Latina. As dúvidas pairam em relação a outras regiões. O Canadá, com porções de colonização francesa, seria considerado parte dessa América Latina? E os demais territórios desse continente? Em que medida podem ou não estar enquadrados nessa definição? Por fim, temos ainda o caso brasileiro. Até que ponto o Brasil, com a sua trajetória de colonização portuguesa, pode ser enquadrado como parte dessa América Latina? São muitas questões que nós temos a respeito da aplicabilidade ou não dessa noção. E é sobre elas que nós vamos falar ao longo desses próximos minutos. Então, sobre o conceito de América Latina. Vejam aqui um mapa político do continente americano hoje. Nós sabemos que esse nome América foi fruto do processo de expansão marítima europeia, com a coroa espanhola tendo patrocinado em 1492 a viagem de Cristóvão Colombo. Colombo, quando chegou no continente americano, acreditava que na realidade tinha chegado nas Índias. Ele afirmava que a Terra tinha um formato esférico e que navegando em direção ao oeste seria possível atingir a região da Ásia e o lucrativo comércio de especiarias nas Índias. Colombo estava certo quanto ao formato do planeta, mas não tinha como saber que no meio do caminho haveria aí uma porção vasta de terra. E é curioso que, ao chegar aqui, a convicção de que havia portado nas Índias era tão grande que Colombo passou a nomear os habitantes desse território como índios. Por que índios? Porque supostamente eles estavam nas Índias. Coube a um outro navegador, Américo Vespúcio, também com origem na Península Itálica, constatar que não era apenas uma pequena ilha, uma região menor ou a tão sonhada região das Índias, mas sim um novo continente. Por conta dessas viagens que permitiram mapear e identificar o novo território, o continente foi batizado como América, terra de Américo, no feminino, por conta da aproximação com todos os outros continentes, que também têm um nome no feminino nas línguas neolatinas. A América, o Novo Mundo, como preferiam os povos europeus até o século XVIII, logo se mostrou uma região vasta, diversa, que cada vez mais foi se diferenciando devido aos diferentes processos de colonização ocorridos. Do ponto de vista da geografia, segundo a perspectiva geográfica, a gente pode pensar o continente americano a partir de 3 grandes divisões. A primeira delas é a América do Norte, que englobaria, nessa perspectiva geográfica, o atual
Estado do México. Há de se salientar as iniciativas de natureza política para a aproximação do México do restante dessa América do Norte, com destaque para o Canadá, apesar da colonização francesa em algumas regiões, e notadamente dos Estados Unidos. Talvez o NAFTA, inaugurado em 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, seja o maior exemplo desse esforço de integração. Em sentido contrário, também há o esforço de afastamento político do México da América do Norte, cuja maior evidência no momento em que vivemos é a atuação do presidente Trump nos Estados Unidos para a construção de um muro separando a fronteira entre os dois países, né? Ainda na perspectiva geográfica, podemos considerar a América Central, que englobaria igualmente a parte continental e o Caribe, as diversas ilhas localizadas no Caribe, algumas delas estados independentes, com destaque, é claro, para a ilha de Cuba, outras ainda sob colonização de potências europeias ou até sob a condição de área de protetorado de potências no continente americano. É o caso emblemático de Porto Rico e sua relação diante dos Estados Unidos. Por fim, ainda na perspectiva geográfica, temos a América do Sul. Portanto, são essas três regiões mais comuns quando pensamos e quando falamos em América Latina. Agora, quando a dimensão histórica e cultural é colocada em destaque, essa divisão geográfica sofre alterações. Se falando de uma América anglo-saxônica, em função da ênfase da presença inglesa nos Estados Unidos e no Canadá, e destacando a ideia de uma América Latina que englobaria México, territórios da América Central, as ilhas do Caribe e toda a América do Sul. Portanto, no senso comum, normalmente quando se usa a expressão América Latina, o que se recupera é a dimensão histórica e cultural dos territórios assinalados em amarelo no mapa. Provavelmente, quando vocês leram alguma coisa sobre a América Latina, foi nessa região destacada aí que vocês pensaram. Se inscreveram nesse mini curso com esse foco. E alguns talvez colocando o Brasil como parte, outros talvez afastando o Brasil dessa noção de América Latina. Mas de onde vem a origem? De onde vem essa expressão? De onde vem a noção de América Latina? Como é que ela aparece e qual é o seu sentido original? A esse respeito, temos que tratar sobre a origem do conceito de América Latina. E para falar da origem desse conceito, voltamos ao século XIX e a um político francês, né, que teve cargos importantes na condução no Senado, no Conselho de Estado, no auxílio aí de diferentes governantes, e que funcionou como uma espécie de Alexis de Tocqueville, um nobre francês conhecido que fez uma viagem ao continente americano, se encantou com os Estados Unidos e publicou o livro A Democracia na América, por conta da participação política que para Tocqueville se contrastava no Novo Mundo com o Velho Mundo. Então, tentando seguir os passos de Tocqueville, é que Michel de Chevalier esteve no continente americano na década de 1830. E lá, em francês, ele constrói, aí, ao que tudo indica, ele levanta a noção de uma América Latina. Mas o ponto mais importante é que, na década de 60, ele serviria ao imperador Napoleão III, ao sobrinho de Napoleão Bonaparte, que ascendeu após a Revolução de Julho de 1848 e que se torna, a exemplo do tio, imperador francês, funda o Segundo Império Francês e passa a comandar o país com o título de Napoleão III, já que o título de Napoleão II era do filho do Napoleão, que não pôde assumir após a derrota militar do pai, sofrida em 1815. Então, Napoleão III, comandando o Segundo Império Francês, que durou de 52, quando foi coroado, até 1870, com a derrota sofrida na Guerra Franco-Prussiana, foi aí o responsável, né, por difundir o termo
América Latina, né? Então notem que esse conceito ele aparece, ele ganha projeção como parte da política externa do Segundo Império Francês, né? De forma quase que consensual, é a Napoleão III que se atribui a propagação, a difusão do conceito. E aí eu separei o trecho de um discurso do Napoleão III para a gente entender o contexto diante do qual essa noção foi construída. Vejam, ele disse o seguinte no começo da década de 60, em 1862. Se com o apoio da França se consolida um governo estável no México, teremos devolvido à raça latina, do outro lado do oceano, sua força e seu prestígio, garantindo a segurança de nossas colônias nas Antilhas. Vejam, Napoleão III deseja ter um governo aliado no México. Para quê? Para promover segurança para as colônias francesas no Caribe. Por isso, uma política intervencionista que é adotada a partir de 1861, com grande contribuição de Michel de Chevalier, e que vai perdurar até 1867. É como parte da política externa de Napoleão III que o termo América Latina aparece, né? Vejamos em que conjuntura. Numa conjuntura do surgimento do Segundo Império Mexicano. A primeira figura que aparece ali em destaque, com seus quadros e trajes militares, é a de Napoleão III. Que comandou o Segundo Império Francês. Coube a Napoleão III fornecer apoio a um nobre de ascendência austríaca, Maximiliano da Áustria, que era nada mais nada menos primo de Dom Pedro II, e que inclusive, ao vir para o continente americano, primeiro passou no Brasil para conversar com Dom Pedro e tentar obter apoio para a sua atuação no México. Chegando em solo mexicano, com o apoio das tropas francesas que lá se encontravam, Maximiliano da Áustria foi proclamado imperador em 1864. Esse império mexicano já tinha sido tentado anos antes e teve uma duração efêmera entre 1822 e 1823, sob a liderança do autoproclamado imperador Agustín I, nome que o general Iturbide adotou na tentativa de ocupar, de controlar e de criar uma monarquia no México. Ele, que era de ascendência crioula, não era um nobre de nascença, né, se proclama imperador e vai ver suas pretensões rapidamente afastadas com uma forte insurgência que culmina em 23 com a sua prisão e execução sumária. Apesar do papel importante na luta de independência, as lideranças mexicanas não estavam dispostas a aceitar um governo monárquico proclamado por Agustín I. Né? E é assim que termina o Primeiro Império Mexicano. De maneira muito próxima, o Segundo Império no México, com Maximiliano da Áustria, também vai ter um final trágico, quando os nacionalistas locais prenderam o imperador e o sentenciaram à morte. Houve até um esforço muito grande por parte de um embaixador alemão para tentar levar Maximiliano da Áustria, vivo de volta para o continente europeu. Mas esse esforço acabou não logrando êxito e ele é executado. E a única coisa que chegou de volta em Viena foram seus restos mortais, aliás, muito mal embalsamados, né? Na dúvida, o representante alemão levou junto consigo um embalsamador. Não tinha certeza se conseguiria convencer os nacionalistas mexicanos, né? E aí, se não conseguisse trazer com vida, pelo menos traria os despojos, os restos mortais do nobre austríaco. Portanto, o Segundo Império Mexicano marca também o fim do Segundo Império, marca também o fim da política intervencionista francesa naquela região, rechaçada
pela atuação dos nacionalistas locais, que vão projetar no poder a quarta e última figura que aparece nas fotografias, que vai se tornar, inclusive, presidente mexicano Benito Juárez, né, figura importante que assume o poder e restabelece a República após o fracasso aí dessa política expansionista de Maximiliano, comandada por Maximiliano e que tinha o respaldo francês. Vejam, né, que Napoleão III tem uma política externa muito agressiva, que não se limita apenas à intervenção no México, mas que se volta também para o próprio continente europeu, se envolvendo em conflitos que vão resultar no surgimento da Itália e se envolvendo também na principal guerra que leva ao aparecimento da Alemanha, a famosa Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871, que vai culminar com o fim do Segundo Império, com a prisão de Napoleão III pelas tropas alemãs e com a criação da Alemanha dentro do Salão de Espelhos do Palácio de Versalhes, um dos maiores símbolos do poderio francês. É um período muito complicado, né? Não à toa, Henry Kissinger, no seu livro Diplomacia, tem um julgamento muito crítico da política conduzida por Napoleão III para o exterior, né? Então, o que interessa frisar aqui para a gente é que o conceito de América Latina é empregado por Napoleão III como uma justificativa para sua intervenção militar no México, afirmando que haveria uma herança latina comum compartilhada entre os povos do continente americano e os franceses. Povos esses do continente americano, colonizados por portugueses e principalmente por espanhóis, e que, a exemplo do francês, utilizariam línguas neolatinas. Por isso, a América Latina, para tentar fazer essa intervenção, ter um maior nível de aceitação no restante do continente e enxergar a França como uma espécie de aliada natural, como um contraponto ao poderio britânico, então com relativo declínio, e o poderio americano, estadunidense, em ascensão. É esse o sentido original da expressão, justificar essa política expansionista. Conforme eu disse, o conceito de América Latina é um conceito que se encontra em disputa. Por essa razão, sofreu alterações ao longo do tempo. E talvez a carga mais forte associada ao conceito de América Latina seja aquela que eu vou destacar nesse momento, que aparece no século XX, já no contexto de Guerra Fria, e que associou a noção de América Latina à pobreza, ao atraso, ao subdesenvolvimento. Vejam, um dos maiores exemplos dessa associação da ideia de América Latina a noções como a exploração, a pobreza e o atraso, aparece no livro do escritor uruguaio Eduardo Galeano, publicado originalmente em 1971. As Veias Abertas da América Latina se tornou um trabalho clássico, muito conhecido, traduzido para diversos idiomas, e que recuperou fama recente quando, em 2009, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, presenteou Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, com um exemplar do livro de Galeano. Ainda nessa linha, vale ressaltar o poema de Ferreira Goulart, recentemente também falecido, Nós Latino-Americanos, escrito, publicado originalmente em 1988. Veja as principais características dessa noção de América Latina que é mobilizada na obra de Galeano. Somos todos irmãos, a ideia da fraternidade, mas não porque tenhamos a mesma mãe e o mesmo pai. Temos o mesmo parceiro que nos trai. Somos todos irmãos, não porque dividamos o mesmo teto e a mesma mesa, divisamos a mesma espada sobre nossas cabeças, sobre nossa cabeça. Ou seja, o que aproxima a América Latina é a ideia de traição. O que aproxima a América Latina é a ideia da ameaça. A ameaça que viria de fora, que viria dos não irmãos, dos não latino-americanos.
Somos todos irmãos, não porque tenhamos o mesmo braço, o mesmo sobrenome. Temos um mesmo trajeto de sanha e fome. Olha a miséria, olha a pobreza, olha o atraso presente nessa ideia. Somos todos irmãos, não porque seja o mesmo sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é o modo como o derramamos. De novo, a ideia da opressão, de novo, a ideia da exploração. Então, essa noção de América Latina, que ganha espaço no período da Guerra Fria, procura associar a região a noções que aproximam do conceito de terceiro mundo. O conceito de terceiro mundo, ele surge na década de 1950, tela cheia, por favor, como parte dos escritos de Alfred Sauvy, um economista, demógrafo e jornalista francês. Ele procurava fazer uma analogia com o terceiro estado da Revolução Francesa, comparando o bloco de países capitalistas com o que seria o primeiro estado, e que ele chama de primeiro mundo, o bloco de países socialistas com o que seria o segundo estado, que ele denomina como segundo mundo, e o restante, os países pobres, atrasados, mas que buscavam uma alternativa política numa contraposição tanto ao primeiro quanto ao segundo mundo, que ele entende como o terceiro mundo. Daí a ideia do terceiro mundismo. No contexto da Guerra Fria, isso não interessava as duas nações líderes dos seus respectivos blocos. Tanto soviéticos quanto americanos gostariam de ver na América, na África e na Ásia a reprodução dos seus modelos políticos e econômicos. Por isso, a ideia do terceiro mundo, que surge como uma alternativa política, nas palavras de Alfred Sauvy, começa cada vez mais a ser associada à pobreza e ao atraso, pelo esforço das duas potências da Guerra Fria, desqualificando aquela orientação que aparentemente, inicialmente, não queria seguir nenhum nem outro caminho, nem capitalismo americano, nem socialismo soviético. E aí é assim que a palavra terceiro mundo chega até nós, é difundida em grande medida nos anos 70, 80 e 90 e coloca a América Latina associada e acoplada a essa ideia de terceiro mundo. Reminiscências dessa noção ainda sobrevivem no século XXI, em que pese a utilização cada vez maior do conceito de países emergentes ou ainda de países em desenvolvimento. Um bom exemplo disso foi quando o atual Papa Francisco foi entronizado no Vaticano. Francisco foi apresentado por vários periódicos europeus como o primeiro Papa do terceiro mundo, mais do que seria um Papa da América Latina, mais do que um Papa latino, né, por conta da força que essa noção de subdesenvolvimento, de atraso teria. Por fim, o terceiro e último grande sentido que a gente vê emergindo, vinculado à noção de América Latina, pode ser constatado no final do século passado e no início do século XXI, quando tivemos, na tela, a ênfase atribuída a ideias como a diversidade, uma riqueza no campo cultural, mas também econômico, que representaria um grande potencial. O filme de Walter Salles, Diários de Motocicleta, traz um pouco disso, tratando da trajetória de um jovem Che Guevara, que vai descortinando as mais belas e variadas paisagens da América numa viagem de moto pelo interior do continente. O litoral, a serra, a montanha, a neve, o deserto, a floresta, tudo isso aparece na ótica do jovem Che, transmitida por Walter Salles, realçando a diversidade e a riqueza do continente e o quanto isso tudo poderia ser colocado em movimento. É essa imagem que o turismo, a gastronomia e a história da América Latina tentam transpor para o mundo inteiro. O Peru, por exemplo, é o principal destino turístico do continente, mais do que o Brasil, mais do que a própria Argentina, evocando um passado de glória associado ao Império Inca, a ênfase numa gastronomia de ponta que mistura diferentes tradições culturais. Então, nos últimos anos, se procurou cada vez mais deixar para trás uma imagem associada à instabilidade, à violência e à pobreza para ressaltar esses aspectos, né, no lugar da exploração,
a riqueza e a capacidade de produzir e de transformar que tem tentado ser associada à América Latina. Isso teve muito sentido no momento aí de desponte do Brasil no cenário mundial, na década passada, mas na última década assistimos aí a um quadro de crise assolando duas das principais economias da região, o Brasil e a Argentina, e o questionamento se essa noção positiva associada à América Latina tem condições de subsistir, tem condições de se manter. Bem, espero que tenha ficado claro para todos que o conceito de América Latina surge num contexto muito específico do século XIX, mas passa por constantes apropriações ao longo dos momentos posteriores e que hoje ainda se encontra, em certa medida, em disputa por diferentes atores que possuem diferentes interesses na sua utilização. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.